A noite caía como uma lâmina afiada sobre a serra de Monsaraz, e o grito de João ecoou pela fazenda velha, rasgando o silêncio que os unia há anos. Eu vou embora, Miguel. Deixa-me ir, antes que teu avô nos destrua de vez, berrou ele, os olhos marejados de lágrimas quentes, enquanto o vento uivava entre as oliveiras centenárias. No limiar da porta da casa de pedra, o velho fazendeiro, com as mãos calejadas apertando o cajado, observava tudo sem piscar, o coração dividido entre o sangue que corria em suas veias e o amor que via florescer onde menos esperava. João e Miguel haviam-se conhecido em Lisboa, anos antes, numa daqueles verões sufocantes onde o Tejo parecia ferver de promessas não ditas. João, com seus 25 anos, era o artista sonhador, um pintor de rua que capturava as luzes tremulosentes das calçadas em azulejos com traços rápidos e cheios de cor. Seus cabelos castanhos caíam em ondas rebeldes sobre a testa, e seus olhos verdes carregavam a melancolia de quem crescera nas sombras de uma família que o via como o elo fraco, o filho que não seguia o caminho reto da tradição. Tu és como uma tela em branco, João, dissera Miguel na primeira vez que se viram, num café lotado do Chiado, onde o cheiro de pastéis de nata se misturava ao sal do mar distante. Miguel, 3 anos mais velho, era o oposto, forte, prático, com ombros largos moldados pelo trabalho na construção e um sorriso que desarmava qualquer defesa. Filho de imigrantes alentejanos, ele sonhava em voltar à terra da família, à fazenda que o avô gerenciava com punho de ferro desde que o pai de Miguel partira para o Além-Mar em busca de fortunas que nunca voltaram. O amor deles nasceu devagar, como as uvas que amadurecem sob o sol inclemente do Alentejo. Começou com olhares trocados por cima de xícaras de café, conversas que se estendiam até o amanhecer sobre sonhos e medos. João falava de sua infância em Sintra, onde o pai, um professor rígido, o repreendia por delicadezas excessivas, e a mãe, ausente em suas próprias batalhas, nunca intervinha. Miguel contava das noites estreladas na serra, onde o avô, o velho Afonso, contava histórias de heróis que domavam a terra com coragem, não com fraquezas. Um dia, levo-te para lá, prometeu Miguel, e João riu, achando que era fantasia. Mas o amor os pegou de surpresa, num beijo roubado atrás de uma igreja barroca, onde as sombras dos sinos os protegeram do mundo que julgava. Agora, 3 anos depois, a fazenda de Afonso em Évora era o palco de sua provação. Miguel insistira em voltar, para ajudar o avô envelhecido, cujas mãos tremiam ao arar os campos de trigo dourado. É o meu sangue, João. Não posso fugir para sempre. João cedera, por amor, deixando as telas e os pincéis em Lisboa, trocando o bulício da capital pela solidão das planícies vastas. Mas a terra não os recebeu com braços abertos. Os vizinhos sussurravam nas feiras de Montemor Novo, os olhares das mulheres velhas no mercado carregavam veneno disfarçado de pena. 2 homens sozinhos na casa grande. Que vergonha para o sangue dos Silvas, murmuravam. E Afonso, o fazendeiro de 70 invernos, com sua pele curtida como couro velho e olhos que viram secas e enchentes, calava-se, mas seu silêncio era uma muralha. A tensão explodiu naquela noite de outono, quando a chuva fina começara a cair, transformando o chão em lama pegajosa. Eles haviam discutido no celeiro, entre fardos de feno que cheiravam a terra úmida. Miguel queria que João se integrasse, que ajudasse nas colheitas, que provasse seu valor. Não sou camponês, Miguel. Sou um estranho aqui, e tu sabes disso. João gritara, sentindo o peso da rejeição como uma âncora. Ele vira os empregados da fazenda, rapazes rudes de rostos queimados de sol, trocarem risos maliciosos quando ele passava, carregando cestas de uvas com mãos que tremiam de inexperiência. Um deles, o Tomás, filho de um vizinho, chegara a encurralá-lo um dia, com um sorriso torcido. O que fazes aqui, rapaz da cidade? Procuras o que não deves. As palavras feriram como espinhos, reabrindo cicatrizes antigas de olhares desviados em Lisboa, de amigos que se afastavam ao saberem da verdade. Miguel, dividido, tentara mediar, mas o orgulho de João era uma chama que não se apagava fácil. Eu amo-te, mas isto está a matar-nos, confessara ele, e fugira para a casa principal, onde Afonso fumava seu cachimbo à lareira. O velho ouvira tudo da varanda, o cajado fincado na terra como uma declaração de guerra. Quando João irrompeu na sala, ofegante, as palavras saíram num turbilhão. Por favor, aceite-o em vez de mim, senhor. Miguel é o seu sangue, o herdeiro. Eu sou só um erro nesta terra. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo crepitar das lenhas. Afonso ergueu os olhos, cinzentos como o céu de tempestade, e por um momento, João viu neles não raiva, mas uma dor antiga, eco de perdas que o tempo não curara. Miguel chegou logo depois, o rosto pálido sob a luz trêmula da lamparina. Avô, não ouça ele. Nós somos um só agora. Mas Afonso levantou-se devagar, o corpo curvado pela idade, e estendeu a mão calejada. Não para um, mas para os dois. Venham, murmurou,
a voz rouca como o vento nas planícies. Há uma história que nunca contei. Eles o seguiram para fora, sob a chuva que agora caía em lençóis, rumo ao cemitério familiar no fim da propriedade, onde lápides de granito se erguiam como sentinelas silenciosas. Ali, sob o carvalho centenário, Afonso parou diante de uma sepultura modesta, gravada com o nome de um jovem, António Silva, de 1925 a 1948. Era o meu irmão, disse o velho, a voz embargada. Amava um rapaz da aldeia vizinha. O meu pai, o teu bisavô, Miguel, expulsou, António fugiu, e morreu numa ponte gelada, caindo no rio. Eu vi tudo, e nunca perdoei a mim mesmo por não ter falado. A revelação caiu como um raio, iluminando as sombras que João e Miguel carregavam. Não era rejeição nos olhos de Afonso, mas medo de repetir o passado, de perder mais um filho da terra. Lágrimas misturaram-se à chuva nos rostos dos três, e naquela noite, pela primeira vez, a fazenda pareceu menos um campo de batalha e mais um refúgio. Mas o alívio foi efêmero. Dias depois, o rumor se espalhou como fogo em palha seca. Tomás, o empregado invejoso, contara na taberna da vila sobre os amores proibidos na casa dos Silvas. A aldeia fervia de fofocas, e logo, petições circulavam entre os fazendeiros conservadores, exigindo que Afonso limpasse a casa, ou perdesse o respeito da comunidade. João sentiu o pânico apertar o peito como uma garra. Ele, que sempre fugira dos confrontos, agora via o amor ameaçado por mãos alheias. Devemos ir embora, Miguel. Antes que nos separem à força. Mas Miguel, enraizado na terra que o chamava, balançou a cabeça. Não. Vamos lutar. O avô mudou, talvez os outros mudem também. O conflito interno de Miguel era um abismo, o homem prático que ele era colidia com o amante protetor, e as noites se tornavam longas, cheias de sussurros e abraços que tentavam costurar as rachaduras. João pintava febrilmente no sótão da casa, telas que capturavam a dor da serra, oliveiras tortas pelo vento, céus rasgados por nuvens, mas cada pincelada era uma confissão de dúvida. E se o teu avô se arrepender? E se esta terra nos engolir? O primeiro golpe veio sutil, como a seca que rói as raízes. Os fornecedores de Évora pararam de entregar sementes, alegando problemas de estrada. Os vizinhos, outrora cordiais nas feiras, viravam o rosto quando Miguel passava com o carro de bois carregado de uvas. Afonso, orgulhoso, recusava-se a curvar-se. Esta fazenda é minha. Eles que venham falar cara a cara. Mas a pressão montava, e numa assembleia improvisada na praça da vila, o líder dos fazendeiros, um homem chamado Ramiro com bigode espesso e olhos de falcão, ergueu a voz. Afonso, tu foste um de nós. Não manches o sol com impurezas. Pensa nos teus netos que virão. A palavra impurezas cortou como faca, e Miguel, presente por acaso, sentiu o sangue ferver. Ele avançou, os punhos cerrados. Impurezas. O amor não mancha nada. É o ódio que apodrece esta terra. O confronto explodiu em gritos, e só a intervenção de Afonso, que arrastou o neto para fora, evitou uma briga maior. De volta à fazenda, Miguel desabou, o corpo tremendo de raiva e impotência. Eu não sou fraco, João. Mas como lutar contra fantasmas? João, que assistira de longe, abraçou com força, sentindo pela primeira vez o peso compartilhado. Juntos. Como sempre prometemos. Naquela noite, eles caminharam pela vinha, as uvas maduras estalando sob os pés, e falaram de sonhos adiados, uma galeria para as pinturas de João em Lisboa, uma vida na fazenda onde o amor fosse lei, não exceção. Mas o destino, caprichoso como o Douro em cheia, reservava reviravoltas. Semanas se passaram, e o isolamento apertou como um cinto. João começou a notar mudanças em Miguel, olheiras profundas, mãos que tremiam ao manejar o arado, um silêncio que crescia como erva daninha. Estás a esconder algo, acusou João uma manhã, enquanto partilhavam o pão e o queijo na cozinha de pedra. Miguel hesitou, os olhos baixos. Tomás. Ele ameaçou incendiar o celeiro se não eu o deixasse em paz contigo. A confissão gelou o ar. Tomás, com sua inveja mal disfarçada, ele sempre olhara para Miguel com uma mistura de admiração e desejo não admitido, tornara-se o vilão encarnado. João sentiu o medo virar fúria. Não vamos fugir. Vamos confrontá-lo. O plano era arriscado, atrair Tomás ao celeiro sob pretexto de uma discussão sobre salários, e gravar suas ameaças com um velho telefone escondido. Afonso, ao saber, abanou a cabeça. Perigoso, rapazes. Mas se é pela honra. Ele juntou-se a eles, o cajado agora uma arma simbólica. A armadilha funcionou a meio, Tomás apareceu ao crepúsculo, o rosto contorcido em ódio. Tu e o teu pintorzinho, Miguel. Achas que podes manchar o nome da vila?
Eu acabei com vocês. As palavras foram capturadas, mas o confronto escalou quando Tomás sacou uma faca de caça, o aço reluzindo na luz fraca. Miguel protegeu João com o corpo, e o caos irrompeu, socos trocados, o celeiro e quando com grunhidos, até Afonso intervir com um golpe preciso do cajado que derrubou Tomás ao chão. A polícia da vila chegou rápido, alertada por um empregado leal. Tomás foi levado algemado, mas o escândalo explodiu como pólvora. Jornais locais de Évora estampavam manchetes: violência na Fazenda Silva, amor proibido leva a ameaças. A comunidade dividiu-se, uns condenavam os pecados modernos, outros, especialmente as mulheres mais jovens que liam sobre direitos em revistas contrabandeadas de Lisboa, murmuravam apoio. João e Miguel tornaram-se involuntariamente heróis de uma causa que não pediram. Mas o custo foi alto. Miguel sofreu um corte no braço, uma lembrança vermelha que João curou com mãos trêmulas, lágrimas caindo sobre a gaze. Nunca mais te arrisco, sussurrou João, beijando a ferida com ternura que transcendia o físico. Enquanto a fazenda lambia as feridas, uma carta chegou de Lisboa, endereçada a João. Era de sua mãe, que ele não via há meses. Volta, filho. Ouvi as notícias. Não aguento mais o silêncio. As palavras abalaram João. A família que o rejeitara agora estendia a mão, talvez por culpa, talvez por medo do escândalo se espalhar. Ele mostrou a carta a Miguel, o coração partido. E se eu for? E se isto tudo for um erro? Miguel, ainda fraco da luta, apertou sua mão. Vai, se precisas. Mas leva-me contigo no coração. A separação iminente era uma nova faca, e João partiu numa manhã chuvosa, o carro engolindo a estrada empoeirada rumo à capital. Em Lisboa, a mãe de João esperava na casa de Sintra, o rosto envelhecido pela culpa. Eu errei, João. Teu pai. Ele era como eles, rígido. Mas eu vejo agora o quanto te magoei. As conversas foram longas, cheias de lágrimas e confissões. O pai, morto há 2 anos, deixara cartas não enviadas, admitindo seu próprio segredo, um amor juvenil reprimido na ditadura. Ele teria orgulho de ti, disse a mãe, e pela primeira vez, João sentiu o perdão brotar como uma flor tenra. Mas o vazio de Miguel era um abismo, e as noites eram assombradas por sonhos de fazendas em chamas. De volta ao Alentejo, Miguel lutava sozinho. Afonso, fortalecido pelo incidente, começara a falar abertamente na vila, contando a história de António nas tabernas, semeando sementes de compreensão. Alguns ouviram, outros viraram as costas. Mas o ponto de virada veio inesperado. Uma jornalista de Setúbal, atraída pelo escândalo, visitou a fazenda. Quero contar a vossa história, disse ela, e Miguel, hesitante, abriu-se. O artigo, publicado num jornal nacional, transformou o sussurro em clamor. Amor na terra seca, uma família alentejana desafia o passado. Leitores de todo Portugal escreveram cartas, de apoio, de histórias semelhantes, de solidariedade. Até Ramiro, o líder dos fazendeiros, apareceu um dia, o chapéu na mão. Perdoa-me, Afonso. Eu perdi um irmão assim, na juventude. O medo fala alto. João leu o artigo num café do Rocio, o coração acelerando. Ele correu para o trem, a mala leve como sua decisão. Ao chegar à estação de Évora, o sol poente banhava a planície em ouro, e lá estava Miguel, esperando com um buquê de flores silvestres colhidas às pressas. Volta para sempre, disse ele, e o abraço foi um juramento renovado. Afonso os recebeu na varanda, o cachimbo apagado pela primeira vez em décadas. Esta terra é de vocês agora. Ambos. A vila, devagar, curava-se. Tomás, julgado e condenado por ameaças, serviu de lição. As feiras voltaram a ecoar risos mistos. Mas a vida, como o Alentejo, guardava mais curvas. Meses depois, durante a vindima, João descobriu-se grávido de ideias, uma exposição de suas pinturas na fazenda, transformando o celeiro em galeria, convidando artistas de Lisboa para um festival de arte que era. Miguel, curado no corpo e na alma, plantou uma vinha nova, batizada Raízes Entrelaçadas. Afonso, vendo os netos que nunca imaginara, sorria nos poros do sol, o cajado agora um apoio para caminhadas compartilhadas. O amor deles não era perfeito, discussões sobre o futuro, ecos de medos passados, mas era resiliente, como as oliveiras que sobreviviam às secas. Anos fluíram como o Guadiana subterrâneo, emergindo em momentos de graça. João e Miguel casaram-se numa cerimônia simples sob o carvalho do cemitério, com Afonso como testemunha, pétalas de rosas caindo como bênçãos. A mãe de João veio do norte, trazendo azulejos pintados à mão como dote de paz. A fazenda prosperou, não só em uvas, mas em histórias. Visitantes chegavam de longe, atraídos pela lenda do amor que domou a terra. E numa noite de estrelas, com o neto de Afonso, adotado de um orfanato lisboeta,
um menino de olhos curiosos, dormindo no colo, Miguel sussurrou a João: aceitaste-me em vez de fugir. Obrigado. João sorriu, traçando o rosto amado com os dedos. Nós nos aceitamos, um ao outro. Para sempre. O amanhecer no Alentejo sempre trazia uma luz crua, que expunha as cicatrizes da noite anterior sem piedade. João acordava cedo, o corpo ainda marcado pelo cansaço da viagem de regresso, e encontrava Miguel já no campo, o silhuete forte contra o horizonte plano. A fazenda, com suas paredes de cal branca e telhados de telha vermelha, parecia um oásis de paz após a tormenta, mas João sabia que as raízes do conflito corriam profundas como os aquíferos escondidos. Ele desceu as escadas rangentes, o cheiro de café fresco misturando-se ao aroma de pão assado por Afonso, que, apesar da idade, insistia em erguer-se antes do sol para honrar as tradições. Bom dia, meu pintor, disse o velho, servindo uma caneca fumegante. Seus olhos, agora mais suaves, carregavam uma gratidão silenciosa. Desde a revelação sobre António, Afonso mudara, as noites de solidão davam lugar a conversas à lareira, onde ele compartilhava memórias outrora trancadas como vinho em barris velhos. O teu regresso salvou mais do que imaginas, murmurou ele, e João assentiu, o peito apertado por uma mistura de alívio e receio residual. Miguel entrou logo depois, o rosto sujo de terra, mas o sorriso iluminando o espaço como o primeiro raio. Trouxe figos frescos do pomar. Para ti, que sempre reclamas da falta de doçura na cidade. O pequeno almoço foi um bálsamo, cheio de toques casuais, a mão de Miguel roçando a de João sob a mesa, um olhar cúmplice que Afonso fingia não notar, mas que aquecia seu coração endurecido. Falavam da vindima iminente, das uvas Toriga que prometiam um ano abundante, mas o subtexto era outro, como navegar a vila que ainda os espiava pelas cortinas. O artigo da jornalista havia abalado as fundações, mas mudanças verdadeiras vinham devagar, como o gotejar de uma fonte em agosto. Hoje, vamos à feira de arraiolos, propôs Miguel. Mostrar que não nos escondemos. João hesitou. As feiras, com seus tapetes tecidos à mão e barracas de queijos, eram palcos de julgamentos velados. Mas o amor era coragem, e ele vestiu a camisa de linho, sentindo o tecido leve como uma armadura. A estrada para Arraiolos serpenteava por colinas salpicadas de sobreiros, o ar carregado do perfume de tomilho selvagem. No carro antigo de Afonso, um Peugeot enferrujado que tossia em subidas, eles riam de memórias bobas, a vez em que João tentara surfar nas praias do Algarve e acabar engolindo areia, ou quando Miguel cantara fado num karaoke lisboeta, desafinando de propósito para arrancar gargalhadas. Mas ao chegarem à praça central, o burburinho da multidão os silenciou. Rostos familiares viraram-se, a Dona Maria, tecelando tapetes com motivos moriscos, acenou com um sorriso genuíno, o padeiro, outrora azedo, ofereceu um pão quente sem cobrar. O teu avô falou bem de ti na taberna, rapaz, disse ele a Miguel, e o neto piscou, surpreso. Porém, nem tudo era harmonia. Perto da barraca de vinhos, Ramiro os avistou, o bigode tremendo como se debatesse entre saudação e fuga. Bom dia, resmungou ele, os olhos desviando para João como se ainda o medisse. Ouvi do festival que planejam. Cuidado para não assustar os velhos. As palavras eram uma farpa, mas Miguel rebateu com calma forjada no fogo. Assustar? Vamos celebrar a vida, Ramiro. Incluindo a tua, se quiseres vir. O homem grunhiu, mas não partiu, em vez disso, comprou uma garrafa de vinho da fazenda, um gesto que, para eles, era vitória. De volta à fazenda, o entusiasmo borbulhava. João esboçava posters para o festival, raízes de cores, arte e amor no Alentejo, traços vibrantes de vinhas entrelaçadas com arco-íris sutis, simbolizando união. Miguel organizava com Afonso, convites para músicos de fado quier de Lisboa, barracas de comida vegana para atrair os jovens, e uma tenda para contos pessoais de superação. Vai ser o nosso grito, disse Miguel, abraçando João no ateliê improvisado. Mas à noite, na cama de lençóis ásperos cheirando a lavanda, as inseguranças emergiam. E se ninguém vier? E se for só curiosidade mórbida? João murmurava, o corpo colado ao de Miguel como âncora. Então, seremos o nosso próprio público. O amor basta. Os preparativos intensificaram-se com a chegada de inesperados aliados. A jornalista, Inês, voltou de Setúbal com uma equipe de filmagem, prometendo um documentário. Vossa história toca corações partidos, disse ela, os olhos brilhando. E tocava, de fato, cartas chegavam diariamente, de casais escondidos no interior, de mães arrependidas em Coimbra, de um padre progressista de Porto Alegre que oferecia bênçãos. Até Tomás, da prisão em Évora, enviou uma nota rabiscada, errei feio. Desculpa, Miguel. Aprendi na cela que o ódio é prisão pior. O perdão não era imediato, mas plantava sementes. O festival amanheceu sob um céu azul imaculado,
o ar vibrando com o zumbido de abelhas nos campos de lavanda. A fazenda transformara-se, lanternas penduradas nas oliveiras, mesas cobertas de damascos e queijos de cabra, um palco de madeira onde um violinista afinava cordas. João, nervoso em sua melhor camisa, recebia os primeiros visitantes, famílias de Lisboa, casais de mãos dadas, curiosos da vila com olhares tímidos. Miguel, ao microfone, abriu o evento. Esta terra viu secas e enchentes, mas nada resiste ao amor. Hoje, celebramos raízes que se entrelaçam, não se quebram. A multidão aplaudiu, e quando João subiu para apresentar suas pinturas, o silêncio reverente foi quebrado por suspiros de admiração. Afonso, sentado na primeira fila com o cajado cruzado no colo, via tudo com lágrimas contidas. Um jovem artista, eco de João, aproximou-se dele, obrigado por nos mostrar que é possível. O velho apertou sua mão, sentindo o ciclo fechar, a dor de António redimida em risos e cores. Mas o dia não foi só triunfo, sussurros de dissidentes ecoavam nas bordas, um grupo de fazendeiros velhos resmungando sobre modas estrangeiras. Ramiro, surpreendentemente, apareceu ao entardecer, trazendo sua neta, uma menina de tranças que dançava ao som de um fado moderno. Para ela aprender cedo, murmurou ele a Afonso, e os dois velhos brindaram com vinho tinto, selando uma trégua. À noite, sob estrelas que pareciam confetes, João e Miguel dançaram devagar, o mundo reduzido a um ritmo compartilhado. Isto é nosso, sussurrou João, a cabeça no ombro amado. Mas o destino, sempre astuto, guardava uma reviravolta. No dia seguinte, uma tempestade repentina assolou o Alentejo, inundações que arrasaram vinhas vizinhas e ameaçaram a fazenda. Águas turvas subiram, engolindo caminhos, e o pânico instalou-se. Perdemos tudo, gritou um empregado, mas Miguel, com a determinação de quem domara tempestades internas, organizou a defesa, sacos de areia, drenos improvisados, mãos unidas de vizinhos que, pelo festival, agora respondiam ao chamado. João, sujo de lama, trabalhava ao lado, o pincel trocado por pá. Afonso, frágil mas feroz, gritava ordens como nos velhos tempos. Horas viraram dias, e quando a água recuou, a fazenda sobrevivera, danificada, mas inteira. Foi então que Ramiro chegou com carroças de ajuda, olhos úmidos. Não deixo amigos afogar. A solidariedade floresceu, provando que o amor, como a terra, regenera-se após o dilúvio. Na calmaria pós-tempestade, João recebeu uma ligação de Lisboa, sua exposição fora aceita num museu prestigiado, inspirada nas pinturas alentejanas. Vais comigo? Perguntou a Miguel, ansioso. O amante sorriu, traçando mapas no ar. Vamos juntos. A fazenda espera, o mundo também. Afonso, recuperando-se numa cadeira de vime, abençoou a jornada. Levem o coração da terra convosco. Assim, eles partiram para horizontes novos, o amor tecendo fios entre tradição e liberdade, provando que, no fim, o silêncio do fazendeiro fora o começo de uma sinfonia. Mas a vida, tecida de fios invisíveis, não permitia pausas longas. Em Lisboa, a cidade que outrora os unira em segredos, agora os recebia como heróis relutantes. O museu, um edifício modernista no bairro Alto com paredes de vidro que refletiam o Tejo, preparava a galeria para as obras de João, telas grandes de oliveiras entrelaçadas, céus alentejanos rasgados por raios de esperança, retratos sutis de Miguel com olhos que guardavam oceanos. És um contador de almas, disse o curador, um homem de meia-idade com óculos redondos e sotaque transmontano, enquanto pendurava a peça central, um casal sob o carvalho, sombras de lápides fundindo-se em abraços. Miguel, adaptando-se à urbe com a graça de quem conhece o campo, encontrara trabalho numa cooperativa de vinhos orgânicos, distribuindo néctares alentejanos para restaurantes chiques. A cidade cheira a possibilidades, confidenciou ele a João numa noite, caminhando pelas ruas empedradas do Alfama, onde fados ecoavam de janelas abertas. Mas o regresso à capital reabria velhas feridas, amigos de outrora, que se distanciaram ao saberem do amor deles, agora mandavam mensagens de parabéns, mas com um tom condescendente que doía como sal em corte. Uma ex-colega de João, a Sofia, convidou-os para um jantar, e o que começou como celebração virou interrogatório velado. Então, como é viver? Assim, no interior. Não deve ser fácil com os velhos costumes. João sentiu o estômago revirar, mas Miguel, sempre o escudo, rebateu com humor afiado, fácil. Nem por isso. Mas o amor ensina a arar pedras. Sofia curou, e o jantar salvou-se com vinho e anedotas, mas o incidente plantou dúvida. De volta ao apartamento alugado, um espaço pequeno com vista para o castelo de São Jorge, paredes cobertas de esboços, João desabafou, eles ainda nos veem como curiosidade. Não como iguais. Miguel puxou-o para o sofá, os braços um casulo. Deixa-os. Nós sabemos quem somos. Naquela noite, fizeram amor devagar, não com urgência, mas com a profundidade de quem reconstrói confiança,
sussurros de promessas entrelaçando-se aos gemidos suaves. A abertura da exposição foi um turbilhão de flashes e copos tilintantes. Afonso Vieira de Évora, o trem noturno deixando-o exausto mas orgulhoso, trajando seu melhor fato de lã apesar do calor de julho. Olha só, rapaz. Pintaste a nossa alma, disse ele a João, admirando uma tela de vinhas encharcadas pela tempestade recente. A multidão era eclética, artistas boêmios com cabelos tingidos, críticos de arte com cadernos de notas, casais quer de mãos dadas que se aproximavam com olhos úmidos. Isto me dá coragem para contar à minha família, confessou uma jovem com dreadlocks, e João, tocado, abraçou-a. Miguel circulava, o vinho alentejano fluindo como conversa, e Ramiro, sim, o Ramiro da Vila, surpreendeu a todos ao aparecer, mandado por Afonso como embaixador da terra. Mas o clímax veio inesperado. Entre os convidados, um homem alto de cabelos grisalhos, o professor Elias, aproximou-se de João com um quadro antigo nas mãos. Reconheces isto? É teu pai quem pintou, há décadas. O quadro, uma paisagem de Sintra enevoada, carregava a assinatura desbotada do pai de João, o mesmo homem que o repreendera por fraquezas. A mãe, presente ao lado, explicou com voz trêmula, ele guardava em segredo. Dizia que a arte era para almas livres, como a tua. A revelação desmoronou muralhas, João chorou, abraçando o quadro como relíquia, sentindo o perdão paterno fluir como rio desatado. Miguel, ao lado, sussurrou, vês? Até os mortos nos aceitam agora. A exposição foi um sucesso, crítica elogiada nos jornais, mas o verdadeiro teste veio semanas depois, quando uma oferta chegou, um mecenato para João em Paris, uma residência artística de 1 ano. É o sonho, disse ele a Miguel, os olhos brilhando com ambivalência. O amante, fingindo indiferença enquanto colhia uvas imaginárias no balcão da cozinha, respondeu, vai. Eu fico com a fazenda, mas o meu coração viaja contigo. A discussão que se seguiu foi feroz, não de raiva, mas de medo de separação. Não quero ser o que te prende, gritou Miguel. E eu não quero ser o que te abandona, rebateu João. Horas de silêncios tensos, caminhadas solitárias pelo Tejo, até que, exaustos, encontraram meio termo, 6 meses em Paris, com visitas mensais, e planos para um estúdio na fazenda. A partida para a França foi agridoce, o trem de alta velocidade engolindo distâncias enquanto João pressionava o nariz contra a janela, vendo Portugal encolher. Miguel acenava na plataforma de Santa Apolónia, forte mas com olhos vermelhos. Em Paris, a cidade das luzes ofuscava com sua pressa, mas João encontrou refúgio no ateliê de Montmartre, onde pintava febrilmente, cenas alentejanas sob a Torre Eiffel, fusões de saudades. Cartas e chamadas mantinham o laço, Miguel descrevia a colheita, Afonso contava anedotas da vila agora mais tolerante, com um arco-íris pintado na igreja por jovens voluntários. Mas a distância mordia, noites em que João acordava suando, sonhando com mãos que não tocava, e Miguel, na fazenda, olhava às estrelas perguntando se o amor resistia a oceanos. O ponto de ruptura veio numa carta de Afonso, o velho carvalho caiu na tempestade. Enterrei as raízes de António ao lado. Vem, neto. A terra chama. Miguel, devastado, ligou para João em pânico. Não é só a árvore. Sou eu, preso aqui, enquanto tu voas. João, no meio de uma vernissage parisiense, largou tudo e pegou o primeiro voo. Ao chegar a Évora, encontrou Miguel ajoelhado no cemitério, terra nas mãos, o rosto sulcado de lágrimas. Perdoa-me por duvidar, murmurou João, ajoelhando-se ao lado, os dedos entrelaçando-se na lama sagrada. Afonso, observando de longe, sorriu, as raízes caem, mas novas brotam. O incidente fortaleceu-os, e João declinou o mecenato pleno, optando por colaborações remotas. De volta à fazenda, eles plantaram uma muda no lugar do carvalho, uma oliveira jovem, símbolo de renascimento. A vila, tocada pela notícia, organizou uma plantação coletiva, mãos de todos os credos unindo-se em círculo. Até Sofia, de Lisboa, veio ajudar, trazendo sementes de perdão. Aprendi convosco, disse ela, e o abraço foi genuíno. Com o tempo, o festival anual cresceu, atraindo turistas e ativistas, transformando a fazenda num farol de aceitação. João publicou um livro de memórias ilustradas, Sombras entre Vinhas, que voou das prateleiras. Miguel, agora gerente da cooperativa, expandiu para exportações, o vinho raízes entrelaçadas, tornando-se sinônimo de resiliência. Afonso, nos seus últimos anos, viu o bisneto adotivo correr pelos campos, ensinando-lhe canções antigas com toques modernos. No entardecer de verão, com o sol mergulhando no horizonte como uma uva madura, João e Miguel sentaram-se na varanda, copos de vinho na mão. Por favor, aceita-me em vez de qualquer dúvida, brincou João, e quando palavras antigas. Miguel riu, puxando-o para um beijo. Sempre aceitei.
e levo-te para onde for. O fazendeiro, em espírito, sorria do além, o silêncio agora uma canção de paz. A paz, no entanto, era frágil como as asas de uma borboleta no vento alentejano. Com o sucesso do festival e do livro, a fazenda atraía olhares além da vila, investidores de Lisboa queriam comprar terras para vinhedos comerciais, prometendo fortunas que fariam Afonso revirar-se no túmulo. Não vendemos a alma, declarou Miguel numa reunião tensa, os papéis espalhados na mesa da cozinha como folhas secas. João, ao lado, desenhava caricaturas irónicas dos executivos de terno, mas por dentro, o medo de perder o lar mordia. E se recusarmos e eles nos boicotem? O vinho é a nossa vida. A decisão pesava, e as noites viravam conselhos intermináveis. Miguel, com sua veia prática, via prós, a expansão, empregos para a vila, segurança para o futuro. João, o sonhador, via armadilhas, a terra engolida por máquinas, o espírito que era diluído em lucros frios. Esta fazenda é mais que solo. É onde nos curamos. O conflito ecoava o antigo, aceitação versus tradição, mas agora invertido, com Miguel tentado pelo mundo exterior. Uma noite, após uma discussão acalorada que terminou em portas batidas, João fugiu para o ateliê, pincel em punho, pintando uma tormenta de vinhas devoradas por engrenagens. Miguel, remoendo no campo, chutava pedras, sentindo o abismo crescer. A reviravolta veio de uma fonte improvável, o bisneto adotivo, o pequeno Lucas, de 7 anos, com cachos pretos e olhos que capturavam tudo. Ele ouvira as brigas sussurradas e, numa manhã inocente, desenhou um mapa da fazenda com super-heróis guardando as oliveiras de monstros de papel. Vocês são os guardiões, disse ele, e as lágrimas vieram fáceis. Miguel abraçou o menino, depois João, o desenho entre eles como ponte. Ele tem razão. Somos mais que dinheiro. Recusaram a oferta, e a vila, solidária, boicotou os investidores, preferindo o vinho artesanal ao impessoal. Mas o teste maior aguardava no festival daquele ano. Uma ativista nacional, a lendária Maria do Porto, aceitara o convite para palestrar sobre direitos LGBTQ+, no interior. Sua chegada foi um furacão de energia, discursos flamejantes sobre quebrar correntes rurais, workshops sobre contos familiares reprimidos. João e Miguel a hospedaram, e nas conversas noturnas, Maria confidenciou: eu fugi do meu dor por amor negado. Vocês me inspiram a voltar. O evento explodiu em multidões, ônibus de Faro, trens de Braga, mas também atraiu opositores, um grupo conservador de Beja, liderado por um pastor evangélico com megafone, protestando na entrada com cartazes de arrependai-vos. O caos irrompeu ao meio-dia, quando o pastor invadiu o palco, gritando versos bíblicos torcidos. A multidão dividiu-se, uns vaiaram, outros aplaudiram, e uma briga eclodiu nas bordas, socos voando como poeira. Miguel, instintivamente, protegeu Lucas, correndo para a casa, enquanto João subiu ao palco com Maria, microfone em mão. Não com ódio. Com histórias, bradou ele, e começou a contar a de António, a voz tremendo mas firme. O pastor parou, atonito, e a multidão silenciou. Maria seguiu, tecendo fios de dor coletiva, e devagar, o megafone baixou. Um homem do grupo de protesto, olhos úmidos, aproximou-se depois. Perdi um filho assim. Talvez. Eu errei. O incidente virou manchete nacional, mas não de divisão, de cura. O pastor, tocado, escreveu uma carta pública de retratação, admitindo suas próprias lutas internas. A fazenda tornou-se símbolo, e doações fluíram para um centro comunitário que era no celeiro restaurado. João e Miguel, exaustos mas elevados, celebraram com um piquenique sob as estrelas, Lucas adormecendo no colo. Somos invencíveis juntos, disse Miguel, e João assentiu, traçando constelações no céu. Entretanto, sombras pessoais emergiam. João começou a notar uma fadiga persistente, dores que atribuía ao stress, mas um check-up em Évora revelou algo mais, um distúrbio autoimune, raro mas gerenciável, herança genética do pai. Não é grave, mas muda tudo, disse o médico, e João escondeu no início, medo de ser fardo. Miguel percebeu nas olheiras, nos tremores das mãos no pincel. Conta-me, implorou numa noite chuvosa, e a confissão veio em soluços. Não és fardo. És minha força. Miguel chorou, abraçando-o, e juntos se enfrentaram, consultas em Lisboa, mudanças na dieta com ervas alentejanas, yoga ao nascer do sol. A doença forjou os mais próximos, transformando rotina em ritual. Miguel aprendeu massagens, João pintou autorretratos de vulnerabilidade, rostos partidos costurados por luz. A vila, agora aliada, enviava cestas de frutas, orações mistas à ciência. Até Ramiro, envelhecido, visitou com um frasco de mel silvestre, para adoçar as batalhas. Afonso, em espírito, velava,
Uma oliveira plantada em sua honra florescia contra todas as probabilidades. Com a saúde estabilizada, João propôs uma viagem, não para fugir, mas para celebrar. Vamos ao Gerês, ver as cascatas. Lembrar que a vida flui. Partiram com Lucas, o carro cheio de sanduíches e risos, as montanhas verdes contrastando o seco Alentejo. Ali, sob quedas d'água que rugiam como libertações, eles renovaram votos informais, mãos unidas na espuma. Por mais tempestades, aceito-te, disse Miguel. E levo-te em cada gota, respondeu João. De volta, o centro comunitário abria, batizado Antônios Roots, com oficinas de arte e terapia. O primeiro grupo, jovens da vila saindo do armário, mães aprendendo a ouvir. João facilitava, sua doença uma lição de empatia. Miguel gerenciava, o vinho financiando sonhos. Anos depois, com Lucas adolescente, sonhando com a engenharia verde, a fazenda pulsava de vida. Um neto biológico. Não, mas amores adotivos teciam a família. Num pôr do sol, João e Miguel, grisalhos mas de mãos firmes, brindaram. O fazendeiro levou-nos dois. E o mundo seguiu. O ciclo da vida no Alentejo girava como as rodas de um moinho antigo, moendo trigo em farinha, dores em sabedoria. Com o centro florescendo, João e Miguel encontravam propósito renovado, mas o passado, como raízes profundas, insistia em brotar. Uma carta chegou de Espanha, da Galiza, a irmã de Tomás, o antigo antagonista, pedia perdão em nome dele, agora reformado após anos na prisão, trabalhando como oleiro em Vigo. Ele mudou, como a argila no fogo. Quer visitar, se permitirem. Miguel hesitou, cicatrizes latejando, mas João, com sua alma de pintor que via matizes em cinzas, insistiu, o perdão é a nossa arte. Tomás chegou numa tarde de névoa, o rosto marcado por linhas novas, mãos calejadas de modelar barro. Eu era cego pelo medo, confessou ele na cozinha, voz rouca como o vento galego. Contou de noites na cela, confrontando desejos reprimidos, ele próprio lutara com atração por homens, inveja virando ódio. Vi em ti o que negava em mim, Miguel. O neto do fazendeiro ouviu, o peito apertado, mas estendeu a mão, a terra perdoa secas. Nós também. Tomás chorou, e no dia seguinte, ajudou a restaurar o celeiro, suas mãos firmes em martelos, um oleiro virando construtor. A reconciliação ecoou na vila, dissolvendo últimos resquícios de veneno. O pastor de Beja, agora aliado, pregava sobre amores divinos em todas as formas, e o festival cresceu para incluir danças galegas, fusões culturais. João pintou o mural no centro, figuras entrelaçadas de barro e vinho, simbolizando redenção. Mas pessoalmente, o equilíbrio vacilava. Lucas, entrando na adolescência, começava a questionar, por que eu não tenho dois pais como os amigos? Por que adotado? As perguntas vinham em sussurros noturnos, e Miguel, pai devoto, sentia o peso da explicação. Porque o amor escolhe famílias, não sangue, disse ele, mas as dúvidas do menino espelhavam as antigas de João. Uma crise familiar irrompeu quando a mãe de João, visitando de Sintra, confrontou-os sobre o futuro de Lucas. Ele precisa de raízes estáveis, não de esta vida nomade de arte e ativismo. As palavras feriram, e quando preconceitos velados, e João explodiu, estável. Nós lhe damos amor, que é mais que herança. A mãe partiu magoada, e o silêncio que se seguiu foi um deserto. Miguel mediou, convidando-a de volta para um jantar de reconciliação, onde Lucas, com sabedoria além da idade, desenhou um álbum familiar, avós, tios, a fazenda como coração. Somos mosaico, disse o menino, e a avó abraçou, lágrimas lavando preconceitos. O incidente fortaleceu os laços, mas trouxe uma reviravolta alegre. Lucas revelou talento para música, compondo canções no violão velho de Afonso, letras sobre raízes que dançam. João e Miguel incentivaram, inscrevendo-o num conservatório em Lisboa, equilibrando estudos com fins de semana na fazenda. Ele voa, mas volta, disse Miguel, orgulhoso, vendo o filho performar no recital, voz pura cortando o ar enfumaçado do salão. Enquanto isso, o vinho, raízes entrelaçadas, conquistava prêmios internacionais, levando Miguel a viagens curtas, feiras em Bordeaux, degustações em Roma. Numa dessas, em Itália, ele encontrou um antigo amor de juventude, um enólogo romano chamado Luca, que o convidara para um jantar, de velhos amigos. Inocente no início, o encontro reavivou memórias, risos em praias do Lásio, toques que Miguel pensara esquecidos. De volta, culpa o consumia, e ele confessou a João numa carta, antes de enfrentar cara a cara. Não traí, mas o passado sussurrou. Tu és meu presente. João, lendo sob a luz da lamparina, sentiu ciúme como faca, mas escolheu confiança. O amor não é prisão, mas escolha diária.
Conversaram horas, vulnerabilidades expostas como telas nuas, emergindo mais fortes, com regras novas, transparência absoluta, datas semanais para reacender faíscas. O episódio, doloroso, aprofundou a intimidade, transformando dúvida em devoção. Com Lucas florescendo, a fazenda evoluiu, painéis solares nos telhados, vinhas orgânicas certificadas, um café-quier na entrada, servindo cafés com contos de superação. Visitantes de todo o mundo vinham, um casal de Nova Iorque edutando tradições alentejanas, uma trans de Berlim aprendendo a podar oliveiras. João publicou uma segunda edição do livro, com capítulos sobre perdão e família escolhida, best-seller que financiou bolsas para jovens artistas rurais. Mas a maior surpresa veio no 40º aniversário de Miguel. João organizou uma surpresa, uma viagem surpresa ao Douro, terra natal de Afonso, para uma vindima privada. No barco Rabelo, flutuando pelo rio de socalcos verdes, Miguel abriu uma caixa, um anel de prata com gravura de oliveira, símbolo eterno. Casa comigo, de novo, todo o ano. Lágrimas e risos misturaram-se ao vinho, e sob as estrelas do Douro, renovaram-se, o rio testemunha de promessas. De volta, com Lucas agora tocando em bandas locais, a vida tecia padrões complexos. Uma enchente menor testou as defesas, mas a comunidade, unida, salvou a colheita. Tomás, agora amigo, trouxe reforços da Galiza. Somos teia, disse ele, e era verdade. No amanhecer quieto, João e Miguel caminharam pela vinha, mãos unidas. O fazendeiro nos levou. Mas nós levamos o mundo. Os anos, como as estações alentejanas, sucediam-se em ritmos suaves, mas o destino, caprichoso, reservava um último teste de fogo. Lucas, aos 18, apaixonou-se, não por uma garota da vila, como Miguel sonhara em segredo, mas por um rapaz de Lisboa, um ativista ambiental com dreads e tatuagens de vinhas. É amor, paz, declarou ele numa ceia familiar, o rosto corado de coragem. João sorriu, vendo ecos de si mesmo. Miguel hesitou, o protetor interno lutando contra medos paternos. Ele te ama. Protege. As perguntas saíam roucas, mas o abraço final foi firme. Se te faz feliz, bem-vindo à família. A relação de Lucas floresceu, cheia de piqueniques no Tejo e debates acalorados sobre clima, mas trouxe conflitos geracionais. O namorado, o Alex, via a fazenda como o paraíso idílico, ignorando as lutas passadas. Vocês tiveram sorte, disse ele uma vez, e Miguel, ferido, rebateu, sorte. Foi suor e lágrimas. João mediou, transformando tensão em diálogo no centro, onde Alex aprendeu histórias de resistência. O casal jovem tornou-se voluntário, Alex projetando sistemas de irrigação sustentáveis, provando que amor une gerações. Enquanto isso, a saúde de João vacilava novamente, o autoimune flare-up com a idade, mas tratamentos avançados de Lisboa, financiados pelo livro, mantinham-no ativo. Ele pintava menos, mas ensinava mais, oficinas para idosos que ir descobrindo arte tarde na vida. A tela é o coração, dizia, e via neles reflexos de Afonso. Miguel, agora cinzento nas têmporas, assumia mais da fazenda, delegando a Lucas partes da gestão. É teu herdeiro, confidenciou a João numa noite de insomnia, o luar filtrando pelas persianas. E o nosso legado? Uma oportunidade global surgiu, um documentário da BBC sobre comunidades rurais LGBTQ+, focando a fazenda. A filmagem trouxe câmaras inglesas para os campos, entrevistas com Tomás, Ramiro, até o fantasma de Afonso enfocado em flashbacks. João e Miguel, no centro, compartilharam a jornada, do grito inicial ao abraço sob a chuva. Não foi fácil, admitiu Miguel na tela, mas o amor é a colheita mais doce. O filme estreou em Londres, e quando em festivais, e de repente, convites choveram, palestras em Nova Iorque, painéis em Sydney. Eles viajaram juntos, mãos dadas em aeroportos lotados, provando que raízes profundas permitem voos altos. Em Nova Iorque, num auditório cheio, João falou de superação. Aceitar não é ceder, é conquistar. Miguel acrescentou, o fazendeiro calou-se, mas sua lição gritou. Aplausos ribombaram, e no hotel, exaustos, riram como novatos, o amor intacto. De volta, a fazenda celebrava o 50º aniversário de casamento, não legal, mas deles, com a vila inteira, fado ao vivo, tapetes de arraiolos como pista de dança, vinho fluindo como rios. Lucas e Alex dançavam, a mãe de João brindava, Tomás servia pratos galegos. Sob o céu estrelado, João e Miguel cortaram um bolo decorado com oliveiras, o primeiro beijo público arrancando vivas. Mas o ápice emocional veio privado, no cemitério, ao luar, eles visitaram a sepultura de Afonso e António, plantando flores. Obrigado por nos levar, sussurrou Miguel. João, com voz embargada, acrescentou, e por aceitar 2 em vez de 1.
A vida continuou, netos de Lucas correndo pelos vinhedos, um novo festival com hologramas de histórias antigas, a fazenda expandindo para ecoturismo que era. João, aposentado das telas, escreveu memórias finais. Miguel, curador das videiras, viu safras premiadas. No entardecer eterno, sentados na varanda que vira tanto, com o sol tingindo o Alentejo de ouro, João recostou a cabeça no ombro de Miguel. Por favor, aceita este amor para sempre. Miguel sorriu, beijando sua testa. Sempre aceitei. E levo-te para o além, os dois. A fazenda, testemunha silenciosa, sussurrava, sim, levou-os. E o mundo, tocado, seguiu dançando.